Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi, sou cirurgião dentista e consultor de negócios de odontologia desde 2005. E esse é o podcast Alma de Dentista, um espaço para dar voz aos grandes personagens da odontologia do Brasil, a quem tem lugar de fala e que pode contribuir com vocês no instigar do teu pensamento, na formação do seu pensar em odontologia, não em relação técnica, mas em questões ligadas ao mercado odontológico. Fala pessoal, estamos aqui começando mais um podcast e já estamos dando risada, né? A gente já estava aqui no making off, já rindo de uma série de coisas. Tenho o prazer de estar recebendo Sandra Figueiredo, Natália Schnorr e Mário Groisman para esse bate-papo onde eu trouxe um tema que é bastante polêmico já de cara. Eu acho que não só para odontologia, né? Eu acho que é uma situação já do mercado, de todos os mercados e da própria sociedade como todo, que é esse ambiente digital que acaba trazendo uma imagem do profissional que antes era construída a partir do boca a boca de quem nos conhecia como profissionais, e hoje não. Nós temos uma mídia de alto alcance, né, de alcance total, onde há uma outra imagem criada ali dentro que nem sempre representa aquilo que a pessoa é como profissional. Então a mídia, ela misturou. E eu pus como trabalhar a imagem profissional e se manter competitivo, porque é uma necessidade no sentido de opção mercadológica para os consumidores no mercado de maneira ética e efetiva ao mesmo tempo, como utilizar das mídias sociais de uma maneira positiva para a profissão, para a tua imagem, etc. Né? Sandra, quando a gente bateu um papo por causa de uma pequena polêmica que surgiu ali no grupo do CRO aqui do Rio, né? E eu fui ali no particular e falei, Sandra, quero você no Alma, porque você estava exatamente pondo essa questão, né, dessa imagem e da forma que os profissionais estão se comunicando, né, nas mídias, onde o número de seguidores parece mais importante que os seus currículos Lattes e o que ele sabe fazer. Qual é a tua opinião aí? Obrigado de estar aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Então, assim, é um assunto polêmico. Eu acho que a gente tem dois grupos principais de profissionais. Aqueles que já tinham a sua clientela, aqueles que já tinham se estruturado e que necessitam ainda das redes sociais porque o público gosta de ver o dia a dia do profissional que ele escolheu para ser o seu fornecedor. O seu fornecedor, vamos dizer assim. E para os que estão iniciando, que não têm ainda pacientes, clientes, eles precisam se mostrar extremamente atraentes, né? E nessa questão de ser atraentes, muitas vezes a gente vê colegas dizendo títulos que não têm, dizendo atribuições que não as têm. Porque é terra de ninguém. Vou fazer um adendo para o que a Sandra está falando, que é o seguinte, é o que é conhecido hoje no mundo digital do fake it until you make it. Então, pareça antes de você ser. E aí, muitos profissionais que ainda não têm um currículo, clientela, fazem um fake, assim, né? Fingem isso de uma forma muitas vezes maestral e até muitas vezes agressiva, para que o paciente acredite que ele já tem uma autoridade, uma experiência no mercado, oferecendo aquele serviço, e que, na verdade, muitas vezes isso não corresponde à realidade. Mas aí eu acho que você entra numa situação que é justamente o sentido do Alma hoje, né? Você pensa, como a gente trabalhar isso de uma forma ética? Porque o que eu vejo é que, puxa vida, a mídia digital deu voz para muita gente, né? Então democratizou a voz. Democratizou a voz. Nem sempre a voz é a melhor voz, nem sempre a voz é uma voz correta, né? Então o discernimento do que é certo, do que é errado, do que é ético, do que não é ético, né? Eu acho que cabe muito do aspecto socioeconômico, cultural
do profissional, né, entender o que ele quer a médio e longo prazo, porque a curto prazo, essa postura não ética talvez venha beneficiá-lo, mas a médio e longo prazo, olha só, a verdade ela é soberana. Ela vai aparecer. Ela vai aparecer, em algum momento ela vai aparecer. Então eu não consigo ver isso dessa forma, sabe? Eu acho que o caminho é um caminho ético. Sabe? Acima de tudo, olha só, a gente fez o juramento, então a gente tem o juramento, o nosso objetivo é tratar das pessoas. Né? A gente está aqui porque a gente cuida de gente. A gente não cuida de boca, a gente cuida de gente. Então, certamente. Vamos trabalhar a gente como a gente quer ser tratado. Sabe? Então não adianta eu querer chegar para você e mentir sobre a minha formação, mentir sobre a possibilidade de um tratamento que eu não tenho para te oferecer, sabe? E chegar ali na frente eu não vou te oferecer. Eu acho que a verdade aparece. Talvez não tenha o impacto que tem a mentira. Eu já Mas pensei, eu diria que eu já pensei dessa forma, mas aí já me colocaram de uma outra maneira, que é o que eu vou falar aqui agora, que é o seguinte. O que acontece é que tem profissionais que vivem porque... Vou chamar de você, tá? Por favor, ela ia me chamar de vovô. Para com isso, não, mas seria por respeito à grande representatividade na odontologia. Nada. Mas eu vou chamar de você, então, tá? Então, o que acontece? Tem profissionais que fazem carreira, aquela trend do... tem profissionais que fazem carreira e não se preocupam com esse boca a boca, não se preocupam com o retorno dos pacientes. Existem profissionais hoje que fazem carreira em captar paciente do Instagram, das mídias sociais, atender uma vez e não importa se aquilo vai ser bacana, se não vai, se o paciente vai ficar satisfeito ou não vai, e tchau. E aí você pensa assim, o paciente não vai voltar? Tudo bem, vem outro. Eles estão numa máquina de entrar paciente que não há essa preocupação com o retorno. Eu estou falando que existem, não claro, são todos. Claro. Sim. Mas hoje existe essa carreira dentro da internet. E aí você fala assim, mas e os pacientes? Uma hora vai fazer uma besteira, um paciente pode judicializar. Cara, essas pessoas dispõem já de um compliance que já conta com esse percentual de judicialização. Mas eu acho que esse então, não é o profissional que a gente quer. Sim, mas entende? Eu acho que a gente trabalha com ensino. Que isso não, existe. Obviamente, não ignoro nenhum, não ignoro nada, não ignoro. Poxa, olha só, a gente não ignora absolutamente nada. O que cabe a gente não, a gente não ignora, isso existe, isso é real. E eu vejo isso, puxa vida, eu tenho volta e meia eu tenho conflitos enormes. O que você está falando? O fulano que tem tantos mil seguidores não concorda contigo. Eu falei, puxa vida. Ainda tem um detalhe, tá? Compra de seguidores. Porque hoje eu vejo muita gente que a pessoa assim tem 80 mil seguidores. Do nada. E se você é paciente e você... Olha isso que eu tô te falando. A pessoa tem 80 mil, 90 mil, 100 mil seguidores. Aí você começa a olhar, todas as postagens dela estão com as curtidas ocultas. Ou não, ou isso a pessoa já é mais malandra. Se não, você começa a olhar e as postagens dela, como é que uma pessoa com 80 mil seguidores tem 30 postagens, tem 30 curtidas? Mas então, entendeu? O público hoje, ele já não tá mais bobo. Ele já começa a acompanhar isso. Ele está começando a acordar. Então, esse tipo de profissional que só capta, atende uma vez, atende duas e provavelmente a terceira não vai atender, ele está com os dias contados. Pode ser que eu não veja isso, mas daqui a 10 anos, esse tipo de profissional tende a desaparecer. Ele vai ter que se reinventar, né, Porque Sandra? Ele vai ter que se reinventar o tempo inteiro. E a gente vê muito isso. Eu vejo alunos que são a voz da verdade universal, que mal acabaram de aprender aquilo que a gente está passando. E além de estarem ensinando, eles dizem como se fosse a verdade universal. Só que... e vira professor na outra semana. Só que, na hora das dúvidas, cabe a nós, professores, ajudar esse tipo de aluno. Então, hoje, eu estou filtrando. Esse tipo de aluno, que é o detentor da verdade universal, galera, que não sabe nada mesmo, e que finge que sabe, e que quando tem complicação nos procura, esse, infelizmente, eu tenho limitado a minha ajuda, porque eu acho que é uma forma ética também de regular o mercado.
né? Você sabe que eu acho que, na verdade, o princípio Gente, básico... eu tô durante essa turma, eu não preciso fazer nada aqui, eles falam pra caramba. Eu acho que Vocês estão vendo? Vamos pedir uma cerveja. Eu acho que o princípio básico é o mesmo, entende? Olha só, a questão é feita em cima de dedicação, concentração, disciplina, estudo, sabe? Para se fazer bons profissionais hoje, claro, tem gente que tem mais facilidade com a mídia digital, tem gente que tem menos facilidade. Não quero discutir esse aspecto. Eu quero pensar o seguinte: como é que eu faço para que esse profissional, que seja um bom profissional, possa ser reconhecido no mercado e que possa ter o espaço, sabe? Justamente por ser um bom profissional. Né, que é o grande diferencial, é o bom profissional. Sem fingir e sem ser desleal e se mantendo ético. Eu acho que tem uma situação que vocês falaram várias palavras que eu gostei assim para contextualizar até para o público, né? A ética é um princípio individual, né? A partir do momento que você não tem uma moral estabelecida que é coletiva de um certo grupo, você precisa de um código dele para se tornar coletivo, né? Mas o certo e errado, o conceito de certo e errado, que é o princípio da ética, ele é individual. A partir do momento que você coloca assim, eu vou para a internet para captar, odeio essa palavra, captar cliente, né? Eu trabalho com marketing e tal, odeio essa palavra captação, porque parece que está raptando, né? Não, é lead, estou com lead, né? Então assim, é uma pessoa, um ser humano ali, né? Mas que você vai com o objetivo de captação, a tua ética já está parametrizada nesse item. Captar. Então, tudo que eu fizer daí vira meio Maquiavel, os fins justificam os meios, né? Você pode captar de uma forma ética. Então, né? A questão básica é essa, como é que você mantém a postura ética. Se você vai bater nas teclas do marketing eu concordo é feita para você utilizar de certos gatilhos mentais, etc., você vai ser seduzido por palavra da moda, gatilho mental. Mas muitas vezes você vai ser seduzida uma pessoa que não procuraria aquele serviço, principalmente quando a gente está falando de estética. Mas estou falando até o seduzido assim, o profissional que vai procurar uma agência de marketing digital, ele vai ser seduzido pelo discurso da agência, que é um marqueteiro, que vai defender a sua área de marketing, que o objetivo é captar. Então, para captar, meu querido, você vai ter que fazer isto. Olha só, e ele esquece da ética odontológica e ele vai para a ética do marketing, onde tem tudo a ver você seduzir uma pessoa através da atração. Então, essa é a confusão que eu falo para o dentista. Cuidado para o pessoal do marketing digital te influenciar a fazer coisas que, pela ética que você já jurou, não pode fazer. E daí tem mais uma coisa, assim, a gente tem, né, naquele princípio da ética, né, do marketing digital, eu fico muito preocupado com isso. Às vezes o cara fala assim, eu contratei uma empresa de marketing digital, eu falo, tá, pra quê? Porque precisa estar, né, na internet, eu tenho que divulgar. Eu falo, tá, mas você vai divulgar o quê? Não, o que eu faço? E daí ele falou para eu fazer algumas coisas, mas eu não quero fazer aquilo. Eu falei, então, tá vendo? É uma empresa de marketing digital. Geralmente não é uma empresa de marketing. É uma empresa de comunicação. A comunicação, ela vem depois da estratégia definida. Então, para você ir para a internet, você tem que ir para a internet e falar assim, o que eu quero comunicar? Para quem eu quero comunicar? De que maneira eu quero comunicar? Ou seja, o marketing ele é constituído de estratégia, operação e comunicação. A comunicação é a terceira coisa, é a última coisa. Você não faz comunicação sem determinar uma estratégia para ir para o mercado. Por exemplo, se eu quisesse captar clientes de consultoria, eu iria ter que fazer uma comunicação do 100K, que é mais atrativa. O próprio pessoal do marketing digital, Ricardo, você tem que fazer atração. Então, falar como bombar sua clínica. Eu ia ter 1000 pessoas ligando, porque esse tipo de abordagem, ela é mais, resolva seus dentes e fica lindo em um dia. Quer dizer, essas abordagens, elas são mais agressivas. Então, você vai falar, não, quero falar de gestão, quero falar de marketing, mas não quero falar o que eu não acredito. Você vai ter 6.000 seguidores, que nem eu. Você não vai ter 200 mil. Porque não é uma comunicação que a gente chama na comunicação de massa. Vai conectar com menos pessoas, mas talvez de uma forma mais... Talvez até mais efetiva. Porque é o eu seu acho que tem que público. entender o teu nicho. O seu nicho, o seu público vai se conectar ao que você está fazendo, né? Daí eu fico preocupado, assim, numa comunicação assim...
A menina pega e tira a foto porque ela é bonita, então ela tira uma foto no consultório, não sei o quê, ou o cara é forte, e mistura todas qualidades pessoais daquela coisa, que não tem a ver com a profissão, então, né? A gente tem que pensar que as faculdades, elas deixam um pouco a desejar nesse sentido de formação ética. Né? Você vai entender sobre código hoje de só na formação ética, né? Hoje, sim, mas não... a gente está vivendo um período de EAD, né? Então a luta contra o EAD é básica, né? Eu vejo a academia, a luta que está tendo na academia contra a EAD é um negócio absurdo, né? E aí o que a gente vai ver? Que esse profissional recém-formado, ele não sabe nem o que é código de ética. Ele nunca nem leu o código de ética da odontologia. É óbvio que o código precisa ser modernizado. Eles não estão sabendo nem anestesiar quando saem da faculdade. Então, código de ética é um negócio... Mas também, eu digo assim, ó, o público hoje que está do outro lado da rede social, né, que deve ser atingido, ele também não é tão bobinho assim. Muitas vezes, se ele está escolhendo por valores ou pelo carrão que o profissional está do lado, ou o helicóptero que ele desceu, é porque ele gosta desse tipo de... Então, eu tô ferrado, eu tenho mas Fusca. Olha só, mas cara, é a massa. Tem o Fusquinha? Mas isso eu tenho um abismo. Então, mas isso é a massa. E aí é a maior parte das pessoas. Então, esses comunicadores que estão fazendo isso, né, esses profissionais, eles querem atingir a massa. É diferente, porque talvez você tenha uma percepção diferente, porque você é uma profissional diferenciada e que os clientes que chegam para você, de fato, são pessoas que se conectam com você e que devem ter um senso crítico mais elevado, assim como acontece comigo. São pessoas que não caem mais nesse engodo, porque muitas vezes têm até um senso crítico mais apurado do que a massa. Mas essa galera que a gente está falando tá preocupada em volume, na massa, não tá preocupada com essas pessoas que não são a maioria, entendeu? E por eles serem muitos, né, muitos profissionais, como é que faz para educar esses profissionais? Medida punitiva? Eu acho que o conselho não consegue, mesmo que o conselho quisesse, não são tem, tantos. Não tem como fiscalizar. São tantos que não o dá ambiente para digital é exatamente. Muito difícil, né? Então, assim, talvez os profissionais fazendo de uma forma ética seja uma medida educativa, né? Informar esses profissionais como é que se trabalha, mas eu também acho que tem público para todo mundo. Então, mas essa ética é complicada, né? Eu volto nessa questão ética. A ética é complicada, porque mesmo o código de ética, por exemplo, quando você intensifica a comunicação através da mídia social, em cima da sua pessoa e do que você faz e outras coisas, o código de ética não pode contra isso, né? Se eu apareço lá como dentista ou como consultor, tocando violão ou fazendo outra coisa, o código de ética não me proíbe a fazer isso através da mídia social, né? Ele me proíbe a promover, ele me proíbe algumas coisas, mercantilizar, Não, mas do ponto de vista ético, o fake it until you make it, né? Você parecer antes de ser, não é antiético. Não é antiético. Na verdade, não só é uma política, uma maneira agressiva de estar ali no mercado. Eu acho que a gente parte do princípio que ética, já que a gente não tem como definir, não tem como organizar, né? Eu acho que, poxa vida, a gente vê grandes pensadores olhando ética, Spinoza, cara, o trabalho de Spinoza sobre ética é maravilhoso, né? Eu acho que falta um pouco de aprofundamento para se entender isso, mas a gente pode partir do princípio que eu não quero fazer para o outro que façam comigo. Eu acho que o princípio é empático. Acho que é exatamente de certo isso. Errado pela empatia. Então, poxa vida, eu vou me vender como um profissional que eu não sou, eu acho que isso é uma coisa que eu não gostaria que fizessem comigo. As pessoas realmente se acham, é o que a gente está falando. A pessoa, de fato, ela termina um curso numa semana e 15 dias depois ela está ministrando como professor. Então ela realmente acredita naquilo ali. Ela acredita que ela sabe que ela é professor, ou ela coloca os lucros, né, o ganho material acima da empatia com outro ser humano, muitas vezes até causando danos irreparáveis a outras pessoas. Agora, o que eu diria sobre como, então, atuar nesse meio, né? Porque, beleza... O que fazer, então? O que fazer? Porque é a conversa que eu estava tendo com a Sandra ontem, assim, a gente vai competir para ver, então, quem ostenta mais, quem mostra o maior avião, quem mostra a maior casa. Ou a roupa mais bonita do consultório. Ou a logo de luxo no peito maior, né?
Fusca, ai, o Aquelas meu logos, Fusca. as Ai, joias. meu Fusca. O meu Exatamente, Fusca. a gente vai disputar isso, porque é o que está acontecendo hoje. Eu vejo profissionais disputando praticamente. Eu não sei de cabe. pessoas que alugam avião que não decola só para fazer foto. Gente, isso é notório, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar disso. Aluga a casa para tirar foto. E tá tudo bem, isso não é antiético dentro do código de ética. Eu já penso o seguinte... Mas é antiético com o seu paciente, porque você está vendendo uma coisa que você não é. Aquela casa não é sua, você não obteve aquela casa trabalhando tendo a autoridade profissional que você ali está linkando, né? Então, é antiético, culturalmente é antiético, sim. O certo é o certo e o errado é o errado, não tem como. Você está vendendo para ele uma imagem de sucesso em tão pouco tempo, que normalmente são os jovens que fazem isso, né? Os recém-formados, normalmente. Não estou aqui generalizando, né? Que eu diria que são os profissionais que a gente tem que ter um controle, vamos dizer, um controle, entre aspas, de orientação mais intensivo, né? Mas é antiético, sim. Pode não estar dentro do nosso código, mas é antiético. É antiético eu dizer para você que nos meus 33 anos de formada, eu consegui zilhões de apartamentos em frente à praia, tirar foto nos apartamentos de amigas e dizer que é meu, porque eu estou vendendo uma imagem que não é real. Mas é isso, é o fake it until you make it. Enquanto eles ainda não têm a casa, eles alugam para aparecer. Talvez nunca tenham, né? Porque eu acho que é importante também lembrar de qual é a trajetória para o jovem, né? Que a trajetória, claro, olha só, não tem dúvida que tem gente que tem muitas qualidades, que as mídias sociais também tem que ser usado, não vamos negar isso. Mas as habilidades e competências o tem que canal ser... não é culpado de nada. Não, em o absoluto. canal de Não. comunicação, ele está lá, sempre existir. Não né? mate o mensageiro. Não mate o mensageiro, exatamente. Mas a formação que é importante, sabe? Eu acho que cabe a gente estressar que, olha só, isso é feito em cima de tempo, de energia, de dedicação, de concentração, de como eu faço para ser melhor. Exemplo para os jovens que ou não que já é estão assim. entrando na faculdade de que, na verdade, o caminho uma é mais outra curto. coisa. Exatamente. Além de você ludibriar o paciente. Claro, de que você é uma pessoa autoridade naquele assunto e, na verdade, você tem um curso de final de semana, às vezes, naquele assunto, um currículo muito menor, porque você prefere investir em parecer do que, de fato, investir em se tornar, em fazer curso, em estudar, em, de fato, fazer pós-graduações reconhecidas, que são especialização, mestrado, doutorado, não só cursos livres, né? Vai lá fazer com a Sandra uma especialização, uma coisa séria, científica, com embasamento, né? Agora, a solução que eu dou, tá bom, mas o que fazer, né? Eu coloquei um monte de problemas. Eu tava conversando com a Sandra aqui, eu acho que a ideia é ir na contramão disso, porque eu não vou disputar, eu não vou botar marca de luxo no peito, até porque eu acho isso deselegante, eu acho cafona, pronto, falei. Eu acho cafona, tá? Pronto. Corta, era cafona mesmo, tá? Eu acho cafona, a pessoa marca no peito, excesso de coisas. Eu acho que a gente tem que aparecer, o profissional tem que aparecer pelo seu atendimento, pelo seu carinho, pelo seu resultado, pelo seu conhecimento técnico. Tudo bem, você usa a tua imagem, isso é uma ferramenta, mas esse não pode ser a finalidade. Como mulheres belíssimas, que muitas vezes a gente sabe que recebem pacientes, tem até um áudio rolando aí sobre isso na internet, tá? Que atraem pacientes como se fosse uma conversa que vai chegar em algum lugar, e aí o cara chega no consultório, faz alguma coisa, ela fala, vai ali na salinha de cobrança. Aí quando chega na salinha tem mais 10 caras. Não sabia, assim. Ô, Maria, já usou essa? Espertamente. Não, eu não conseguiu. Eu vou mandar o áudio que eu recebia. Vou mandar pra vocês o que eu recebi de um paciente revoltado. Começou a paquerar, acabou com um protocolo. Acabou que deixou 5.000 lá, fez um botoxzinho, o negócio, acabou, começou novo a paquerar. golpe do baú do dentista. Entendeu? E assim, errado do ponto de vista jurídico, não tá, porque mal ou bem essa pessoa também tá explorando o quê? Uma situação ali da rede social e muitas vezes até um machismo. Eu fiz né? Vocês do homem em relação ou até o feminismo, situação. né? Ou até Também. o feminismo mesmo, né? Também. Quer dizer, não vamos taxar com machismo, né? Porque a sociedade
sociedade tá indo dos dois lados, né, cara? querer ir lá só porque é uma mulher bonita, mas objetificando provavelmente a mulher vai lá lascou. porque o cara é bonito também. Então, né? mas Isso Concordo com os dois lados. Eu só sei de um lado. Até agora só sei de um lado, mas nada impede. Por isso que eu falei, tá? o Mário podia Opa, usar. Eu o Mário acho podia que usar. Você imagina olha mostrando com minhas esses pernolas? olhos azuis? Não, eu acho que com esses olhos azuis ia ser um golpe, hein, Mário? Ia dar o golpe. Gente, eu tô precisando ir lá em vocês. Opa! Então, eu vou dizer uma outra questão. Eu atendo muitas intercorrências de profissionais em que os pacientes relatam: eu fui nela porque na rede social ela me parecia isso, isso e isso. E afinal de contas, ela é tão bonita. Aí eu falei: beleza não tem nada a ver com conhecimento, né? Beleza, ou você nasceu ou você comprou. Não tem outra opção. E diria para vocês que Vou tirar minhas lentes. exímios cirurgiões plásticos, Eu comprei o cabelo. muitos nem são bonitos. Tá aí o Ivo Pitangui, que não era um aval de beleza, mas que operava maravilhosamente. Esse Então, ponto que você tocou é muito importante. Os pacientes então, muitas vezes se espelham. Refletem, né? mas ela é tão bonita. Não, gente, beleza é uma coisa. Habilidade, conhecimento é outra, muito diferente. E até né? qualidade humana. E também, eu falo assim, que demora-se um tempo para se construir um bom profissional. Não tem como um recém-formado ser de excelência. Ele precisa de tempo, de vivência. E não, ele pode ser até habilidoso, mas o lidar com o ser humano, ele exige esse aprendizado. Então, assim, o que eu diria para quem está nos ouvindo, que é ético, gente, calma, que a sua vez vai chegar. Ela se constrói, mas ela vai chegar e vai ser estável. Sandra, é como tudo na vida, a gente cria parâmetros, né, do que a gente quer. Eu acho que, pensando no profissional jovem, né, assim, eu acho que o que é importante para ele definir qual é o objetivo dele, né, qual o cenário que ele quer trabalhar, qual o cenário que ele se propôs, a formação que ele tem permite alcançar esse cenário, né, e a partir daí ele criar um plano que realmente ele possa chegar àquilo de uma forma ética, de uma forma em que aquilo seja uma estrutura construir que seja um estável. Castelo de pedras e não de exatamente, areia que qualquer água do mar leva. lave. Agora, um castelo de pedras não é construído De tão uma hora pra outra. rapidamente de Não uma hora é, para outra não como é. de areia. Então, o que eu diria para os profissionais, né, acho que é a mensagem que todos eu aqui, também né, entendo passariam. que o mercado hoje não dá tempo para o cara, né? Porque o cara abre um consultório, vamos ser sinceros, olha só, hoje a gente tem 600 faculdades no país. Né? Eu em 84 cheguei na Suécia, tinham 4 faculdades. Né? Hoje, se eu voltar à Suécia, tem 4 faculdades, né, de odontologia. Tem 69. Sabe? Então hoje a gente tem 600 faculdades de odontologia. Acho que alguma coisa nos nossos parâmetros, tá, precisa ser reavaliada. Né? O sistema como um todo, né, ele está levando a gente a esse tipo de situação em que permite com que o cara que alugue o carro, que alugue o avião, né, que ele tenha o seu espaço. E eu acho que cabe justamente a gente tentar trabalhar isso com educação, né? Eu acho que educação é a chave de tudo numa sociedade, né? Com educação, com ética, né? Claro, não tem dúvida que com ética, né? Mas os nossos conceitos, tá? Eles têm que estar o tempo todo sendo reavaliados, né? E a gente tem que entender quais são os parâmetros que a gente quer para que a gente faça uma carreira de longo prazo. Porque de curto prazo é muito fácil, né? Você vai, eu compro, que você colocou muito bem, poxa vida. E as fantasias, né, que vêm da época da faculdade. Que o dentista vai ficar milionário. Meu Deus do céu, eu entrei pra faculdade assim, você sabe? Eu também. Falaram, quando você se formar, você tá rico. Eu falei, aonde que isso formei, chega? Cara, me formei, como é que isso vai chegar? Não, assim, trabalhando, dá pra ter uma vida confortável. Claro muito, que dá. muito. E outra, Mas você pode ser ficar empresário milionário também. Não é essa a profissão. Você definir qual é o teu perfil. Não, e você pode ser empresário dentro da odontologia e ficar milionário sim. Existem muitas possibilidades. Sim, mas na mão existe um limite. Mas na de prática atendimento. odontológica você prática, tem o limite do tempo que você né? Então essa riqueza, ela não chega assim com facilidade e na grande maioria dos casos não vai chegar nunca. Eu acho que tem alguns conceitos. Eu fiz um livro sobre marketing do cuidado na odontologia. Eu sempre explico para as pessoas por que eu gostei muito desse nome, né? Porque ele tem 3 conceitos ali: o marketing, o cuidado e a odontologia. Mas ele tem que ser de trás para frente.
Ele é odontologia em primeiro lugar. Primeiro você tem que ter produto, você tem que saber fazer. Sabendo fazer, você tem que ter o conceito de cuidado, que vem um conceito da empatia, um fazer com o outro, né? Cuidar. Depois você usa do marketing, da comunicação. A gente, quando coloca os objetivos na frente e você inverte, né? Por exemplo, que é aquele negócio do contrário, vou fazer um marketing, vou comunicar. Muitas agências hoje, muitas pessoas então, no mercado pregando o contrário. Então, mas é isso que eu ia chegar, Natália. Eu tenho 2 colegas, né? Por 2 formações, tenho 2 colegas. Tenho um colega dentista e tenho um colega marqueteiro. Então, na estrutura do marketing, quando você foca muito a questão da própria captação, que o marketing... E tem mais um erro, né? O marketing não é comercial. Não é o setor comercial. O marketing é um setor de comunicação, né? Estratégico de comunicação. Vender... é comercial. Vender você vai ter ali na frente, no tete-a-tete com o paciente, na forma que você colocar, e aí sim o consumidor vai usar de outros sentidos, né, da confiança, da empatia, da segurança que ele sentiu para tomar aquela decisão, até porque a gente vem de uma promessa, né, a gente não vem de algo tangível, o cara paga e depois ele vai receber, e se ficar ruim, já foi. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, os nossos colegas do marketing, meus colegas do marketing, quando vai utilizar das mesmas lógicas, padrões do marketing, que é a ilusão, porque você fala assim, é antiético então o McDonald's colocar aquela foto daquele lanche do Big Mac e quando chega na minha mão o Big Mac não tá bem daquele, né? A carne não tá marrom, ela tá cinza quando chega aqui. Então, o marketing ele já tem uma certa coisa ilusória. Por isso que eu odeio aquela coisinha de encantar o paciente. Eu falo, cara, paciente não é para ser encantado. Paciente não é para ser iludido. Paciente pode até surpreender. Chave para dar problema depois. A chave não é sucesso você não exato. Você vai encantar, na saúde não cabe a palavra encantamento. Eu acho que mas a Disney fez um livro, mas a Disney tem o Mickey. A Disney já está vivendo o mundo encantado. Para ela cabe. E outra, nós a gente não depende temos que de encantar. Respostas biológicas do paciente, como a cirurgia plástica, como várias Nossa outras verdade dói. Então a gente precisa mostrar Nossa verdade dói. Pode dar errado e o sonho pode ruir. Nossa verdade dói. Não, eu concordo, sim. Então agora, a eu nossa acho que comunicação, hoje, ela já não é sedutora de cara. Não, e hoje, vai doer, pode cair, não vai durar para sempre. Sabe? Ela já não é sedutora. Você sabe que eu vejo isso hoje com reabilitações orais, que a gente hoje eu achei que a entrada do digital foi muito positiva para a gente nesse aspecto, porque antes a gente prometia alguma coisa que às vezes a gente mesmo trabalhando com reconstruções orais, que a gente não entendia como era o final, né? Então, poxa vida, eu vou fazer uma prótese PF1 ou uma prótese PF3, né? Vou fazer um protocolo. Você botava os implantes, se era uma prótese com gengiva ou sem gengiva, é uma coisa que você definia de acordo com a situação do paciente. E hoje com o digital, né, você tem a possibilidade de usar inteligência artificial e planejar o caso antes e poder entender como é que vai ser o final do caso. Então, tirou um pouco essa história, né? Tirou um pouco o peso de que, sim, olha só, isso aqui eu não consigo entregar. Porque antes o paciente... Olha só, eu tive um problema seríssimo no consultório com uma paciente que veio fazer um protocolo, né? E o protocolo são 12 dentes, né? E puxa vida, eu trouxe os melhores técnicos para fazer o protocolo dela e depois ela, sabe, virou uma situação horrível na minha vida porque ela queria passar fio dental no protocolo, né? Dente a dente. Falei assim, gente, qual é a vantagem que eu estou oferecendo ao meu paciente, oferecendo dente a dente para passar o fio dental? Porque ela quer ter a percepção de que ela está limpando aquilo ali. Falei, gente, não tem menor sentido esse tipo de situação. Entende? Não é biológico, não é economicamente adequado, é o quê? É uma coisa que, então, eu acho que hoje... Ela estava ciente disso bem de forma clara. Talvez ela criou essa expectativa no início. Não. Ela já veio com um protocolo, né? E ela sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Como funcionava, né? Isso foi usado de uma outra maneira que criou-se muitos problemas. Pacientes também, pessoas de má fé, pacientes de má fé, sempre tem, também vai como existir. Como tem profissionais de má fé também. E eu acho que cabe a gente essa justamente... comunicação, ela é um tiro no pé pra gente, eu acho, né? A comunicação muitas vezes é que acaba afetando vocês, por exemplo. Alguém comunicar errado afeta a gente, porque cria uma expectativa falsa. Vocês já viram que o recém-formado ele está fazendo curso de técnica de vendas? Não vi, que interessante, eu nunca pensei nisso. Hoje, técnica de venda. Os cursos mais famosos. Mas eu ensino na questão ética da venda, que é a sinceridade. A melhor venda é a sinceridade. É a honestidade, é falar. A melhor técnica de venda, para mim, chama-se antivenda. Isso eu não vou fazer para você.
Por quê? Porque não deve ser feito. Depois eu Né? vou falar de como eu venho abordando lidando com essa situação que tem um pouco a ver com isso. Mas E aí deixa a eu Sandra- vejo esse jovem convertendo porque eles fizeram técnica de venda. Ele tem palavras específicas Sandra, que fazem mas ele não- desejar aquilo. Mas Seduzir. Ele não vai entregar. esse Eu é acho o que a problema. questão Esse é o básica. problema. Ele Esse vai, é o ele vai problema. entregar, porque ele vai atrair tanto que mesmo que ele não entregue, aquele paciente vai embora insatisfeito, vem outro, vem E aí outro, ele- vem eu outro. entendo, Ele não eu entendo. trabalha com a nossa cultura. Não é o mas marketing do cuidado, é o marketing do cuidado, descuido. É o marketing do descuido, descarte, do descarte. paciente passou, Exato, pagou, tchau, exato. não gostou, paciência, fala com o Inclusive, jurídico. tem clínicas que só tem o avaliador. E esse avaliador é o que fez o curso de técnica de vendas. Eles dão uma investigada primeiro no paciente que vai lá, ele agendou, o paciente XYZ agendou, dá uma investigada na rede social desse paciente, aí ele já sabe mais ou menos o que o paciente gosta, como ele vai fazer com aquele paciente, e aí ele entra com determinada técnica. Uma técnica de venda agressiva. Não Sim. vejo nenhum problema se o problema que foi detectado no cliente, no paciente, existe E a e entrega se ele foi sabe adequada. entregar. E a entrega foi Eu falo adequada. que no conceito de venda, para mim, o ético e antiético está ligado a saber fazer E né? entregar. E entregar. Assim, vender o que tem que ser vendido e entregar. Se você tiver técnicas para isso, eu acho que está tudo bem. Porém, só que hoje os tudo cursos vai... mais bombados, assim, a gente vê cursos, né? É onde você tem um percentual maior do professor, vou botar entre aspas, a gente já sabe por quê. Fazer a conversão. Do professor ensinar técnicas de marketing, fazer conversão, Sem do que de dúvida. fato ensinar a Ensinar- entregar. Sim. Entendeu? Então essa é a questão, é a Com inversão. o título Não- técnico, não né? é Porque que a deveria ser um venda- título meu, né? Não Eu é que a faço venda gestão, e o né? marketing não possam ser feitos, só que a prioridade que isso está sendo Do colocado curso. hoje é o que a gente está Como questionando vender. aqui. Eu entendo isso do ponto de vista mercadológico, mas olha só, eu entendo que é mercado, eu entendo que, puxa vida, a gente tem 600 faculdades, eu entendo que a academia tem brigado por vários aspectos que não são adequados, mas eu acho que é muito importante a gente continuar lembrando que a formação do profissional é o que vai fazer a diferença, e acho que é nesse ponto que a gente tem que estar batendo o tempo inteiro. Como é que a gente faz para educar melhor? Como é que a gente faz para ter um profissional melhor? Sabe? Qual é a nossa obrigação dentro desse mercado, dentro dessa sociedade, tá? Para que os nossos pacientes possam ser melhores tratados, né? E possam realmente receber aquilo que eles acharam que Ou eles seja, contrataram. focar na entrega. Exatamente, Focar em entregar é. algo bom. Aí sobre o marketing, porque assim, entregar algo bom, como faz? Todo mundo Comunica. sabe. Não, todo mundo sabe É. como entregar. Tem que fazer cursos bons, buscar É. boas formações e tem que investir nisso. Beleza. Agora, e o marketing? Como que você faz sem ser o fake, né? Sem se mostrar. É o não fake mesmo, é a contramão, é a E verdade. sem mostrar... Então, aí o que, É verdade. o que eu tenho feito, tá? Aí tô falando de mim. Não sei nem se eu deveria revelar isso, mas vou falar. Morar na Segredos. cobertura. Segredos de Vou Natália. falar a minha estratégia. Segredos de Natália não é para vender. Segredos de O Natália curso vai não é sair para no vender. final, você pode digitar como vender Aí com clica Natália. aqui. O próximo é Pílulas da Natália. Pílulas de sucesso. Não, olha só, não vou ser, porque assim, eu tava falando, porque a gente tava falando de Não, apartamento, de cachorro. Tudo bem, eu podia pegar e mostrar, de repente, eu vou filmar lá a vista da minha cobertura, eu vou filmar o meu não sei o que, a joia, né? Primeiro que eu não gosto disso, eu acho cafona, né? Eu acho que um luxo mínimo. Eu gosto de luxo? Gosto, tá? Não tô me colocando aqui, mas eu gosto de um luxo minimalista. Eu sou uma pessoa assim. E não gosto dessa coisa, muito agressiva, Ostensivo. muito. Eu não acho necessário. No dia que uma marca dessas me pagar pra eu botar uma marca no peito, beleza. Até então, não uso marca gigante no peito. Tem alguma marca que você Alguma queira marca fazer? que queira, quando vocês verem, vocês já sabem que eu vou botar lá que é jabá. Olha, Nike. Olha, eu tenho tá uma sobrinha que trabalha com isso. Eu vou aparecer com a camiseta do curso da Sandra, tá? Esse eu faço propaganda Por sem... favor, sem, faz A sem... no Gucci, meu, faz no ela meu. fechou com a Gucci. Fala, então. fechou com a Gucci, ó. Então, a ideia é ir na contramão disso. Então, talvez quando esse podcast for liberado, já vai estar no ar a minha próxima campanha, que vamos ver, né? Eu tô aí, eu e a Sandra, a gente tá namorando. Porque a ideia é aparecer sem nenhuma joia, com pouquíssima maquiagem, de camiseta branca, de calça jeans, sem nenhum cinto de marca, com uma fivela, com nada. E justamente de uma forma elegante, de uma forma talvez mais
um pouco mais sutil, mostrar, tentar comunicar o oposto, trazer a atenção da pessoa, do profissional, no caso do aluno ou do meu cliente, para dizer, olha, veja bem, eu tô aqui de camisa branca, simples, sem nenhuma marca, porque na verdade eu não quero tirar o foco do que é importante, que é o conhecimento. Justamente, o elegante é ter o conhecimento. O elegante, mas sabe, o elegante assim, não é você usar um cordão. Com isso, eu não quero te distrair com um jardim. Eu acho que a gente tá chegando nesse momento da mídia social, né? A gente ela é nova, né? Ela é nova na nossa vida, Sim. né? É uma Mas forma eu achei que fosse muito... eu. Também, Natália. Da mesa, com certeza. Eu achei que Desta mesa. Boba, eu. Ai, não. eu. Da mesa, Olha, com certeza. eu parei o carro lá no estacionamento de Eu idoso. jurava que era eu. Da mesa. É nova, A mídia é nova, Natália. O que acontece? É uma mídia nova que tá pra gente, é uma coisa que a gente tá aprendendo. E a princípio, a gente vinha de outras mídias onde a gente tava já com um grau de confiança grande, né? Hoje a gente vê que a gente foi enganado durante anos e anos pela televisão e etc. Mas a gente confiava. A gente confiava na Barça, a gente confiava na TV que tinha 2 canais, a gente confiava nessas... Era a nossa busca de comunicação. Daí você vem hoje e sabe de uma coisa louca? Eu me vejo transmitindo muitas vezes informações que eu não tenho certeza. Com todo o meu grau de estudo, de filosofia, de antropologia, de marketing, eu vejo assim, putz, olha o que aconteceu. Mas eu não fui ver se aquilo aconteceu. Eu não fui ver. Então, se eu faço isso com as coisas que não são da minha alçada, o paciente, coitadinho da Dona Maria, também faz a mesma coisa quando olha que legal um dente como fica. Ele passa como curiosidade. Então isso, hoje eu acho que não é só na odontologia. Isso está acontecendo na arquitetura, isso está acontecendo na advocacia, isso está acontecendo em todas as áreas. Todo mundo virou comunicador e do que isso. Então, assim, hoje eu acho que nós estamos entrando na área da descrença. Quer dizer, as pessoas têm que começar, não acredite no que sai ali. Não é lugar para buscar informação. É isso que eu falo para um paciente, por exemplo, que está assistindo aqui, porque eu sei que tem, viu? Gente, não tenha um Instagram como a sua Barça. Que basta, para quem não sabe, era uma enciclopédia que a gente esperava todo ano para trocar. É onde a gente sabia o que era ornitorrinco, porque a gente não Mas tinha olha Google. Só, hoje a gente tem o Dr. Google também, o paciente chega para você. Dá para você pesquisar pelo Google e chegar. Ele já chega gostou com o de programa alguém, pronto. vai no Google e veja a formação daquele profissional que de repente te pareceu muito bacana, mas vai ver se existe enchimento para aquele verniz, né? Se existe suporte, né? Robusto. E eu acho que esse talvez seja o caminho. E o que você está falando, Natália, de você que é nova, você está falando da comunicação, da contramão da comunicação, é uma técnica de comunicação também. Por isso que vai dar certo. Porque ela é uma técnica. Por exemplo, eu vou na internet e falo, não é para mim que você tem que ligar se você quiser 100K no mês que vem para sua clínica. Entendeu? Eu falo exatamente ao contrário do que alguns gurus do marketing falam. Porque você falar ao contrário é exatamente você criar na cabeça dessa pessoa o seguinte, será que isso é possível? Né? Eu sempre dou o exemplo de quem quer emagrecer, eu acho que eu falei no podcast várias vezes. Você está lá, gordo, obeso, mórbido, daí tem lá toda uma terapêutica para você emagrecer com psicólogo, ou tem o cara que vende o 7-Day Diet, entendeu? Infelizmente, as pessoas vão buscar um caminho mais curto até chegar e falar, cara, não vai. Sabe que é uma única tristeza de tudo isso? É que a pessoa consumidora de odontologia vai ser a vítima dessa transição. Porque ela vai ter que fazer a faceta errada, a harmonização errada, para que ela tenha aprendizado de consumo. E no Brasil, pouca gente tem aprendizado de consumo para a saúde. Mas agora eu vou falar especificamente da harmonização, e você falou das facetas também, porque é muito comum. Só que as coisas do apelo mais forte, né? Exatamente, do apelo mais forte. Mas eu tenho tido muitos pacientes e profissionais que nos buscam falando, não, esse negócio de harmonização eu não quero.
Eu quero Já estão melhorar com o medo. meu rosto, mas a harmonização não. Então eles Ué, começam a palavra já. identificar a palavra, né? A especialidade, a harmonização, ruim também. como alguma coisa que Ruim. não seja agradável, né? Que seja ruim, né? Uma experiência extremamente O meu desconfortável. público também. As pessoas vêm muito preocupadas em... Isso é ruim pra gente. Não, Isso é assim. e eu falo para eles o seguinte: não, isso que vocês estão vendo na rede social não é harmonização orofacial. O que vocês estão vendo é uma desarmonização. Não é um equilíbrio estético e funcional da face. O que vocês estão vendo são apelos que não tem nada a ver com as proporções que a gente busca. Do Falta jeito. técnica. Exatamente. Autoestudo. Então, eu acho que descredibilizou, de uma certa forma, as redes sociais, a nossa própria especialidade. Mas isso para um público, Sandra, Nesse que- determinado Quer ver uma momento. coisa, Eu Sandra? acho que a Já gente que você- pode. que chegue na gente, É. entendeu? Em mim e em você. Porque a gente tem um posicionamento, eu posso dizer porque eu acompanho você também, tem um posicionamento diferenciado nas redes sociais. A gente não tem um posicionamento assim, né? Mas então isso eu é acho educativo. que então, mas o paciente que chega pra nós, ele já é um paciente que se identifica com a nossa postura. Então são pessoas que já têm um nível de orientação, de Que é o que você instrução, quer. de Natália, percepção é um pouco maior. complicado Não isso, é a porque- massa. Porque na verdade eu vejo, por exemplo, com implantologia oral, né, com reconstrução, é que quando o paciente chega pra gente depois de passar por algumas experiências como essa, né, é muito triste de tudo, né, porque o paciente já perdeu até o sonho, né, da reabilitação oral, né, muitas vezes o paciente Chega já machucado, chega Completamente. descrente, chega daí. descrente, muitas vezes depauperado, Depauperado. economicamente, já não tem mais condição de... Poxa Sim. vida, às vezes você vai propor ao paciente um trabalho de 3 anos para tentar reconstruir aquela situação, né? Então, é uma pena que o paciente pague esse preço, né? E claro, em outras... Gente, porque olha só, do ponto de vista odontológico, tem nada mais bonito que a boca sem cárie. Né, outro dia recebi uma paciente, né, que veio de fora do Brasil, que queria fazer 24 lentes, né? Eu falei, poxa vida, aí gente, eu volto e meia trabalho com profissionais altamente qualitativos em lentes. E eu olhei para a boca da moça e falei, gente do céu, você desculpa, mas aqui não cabe nenhuma lente. Ela, mas por quê? Eu falei, faz um clareamento, não mexe nesses dentes, não tinha uma lesão, não tem uma alteração. Ah não, mas me falaram que eu tenho que botar lente, aí vem com a história da cor. Quando veio a cor, eu falei, meu Deus, isso é um ladrilho de banheiro público. Exatamente. Né? Eu falei, gente, onde isso Não vai chegar? Eu existe falei, eu não esse tenho branco, espaço. né? Eu não fico tenho brincando, espaço. branco bidê. E aí entra no por aí outro mesmo, viés, né, que é o Sandra? seguinte, É. o padrão que está sendo estabelecido Isso. hoje nas redes Puxa, sociais, Natália, muito tanto feliz de essa harmonização posição tua, muito. quanto de estética, né? Estética facial Isso. e oral, né? Esse padrão, muitas vezes determinados até por filtros, né? Que não são nem tratamentos reais. Raiz. E às vezes até Photoshop de antes e depois. Sim, porque a gente sim, vê quantos antes e depois também que você altera o ângulo, altera a luz. Mas você vê como a comunicação é. Então, A irreal. gente volta àquela comunicação irreal, ilusória. Da mesma forma, na minha área, vem lá o cara que coloca lá 2 mil de investimento no Google, tantos leads apareceram, converteu tanto ao ticket médio. Eu falei, de onde ele tirou esses números? Da onde ele tirou esses números? Né? Porque é tão fácil pensar que o número é só colocado ali, não tem sentido nenhum. E outra, sua clínica está num lugar, numa cidade, numa condição, outra em outra, né? E tem a venda do high ticket, né? Como se a pessoa, o high ticket fosse o quê? A pessoa que tem mais problema na boca. High ticket, você abre a boca, qualquer pessoa pobre vai ter high ticket lá dentro da boca. Exatamente. Vai ter 30 mil de tratamento Mas para as fazer. pessoas acham que o high ticket está relacionado a financeiro. Não. Para mim, o high ticket é a problema. pessoa que tem... Não, para mim, o meu cliente high ticket é um cliente que tem um autoconhecimento do que ele busca. Ele é Isso, o seu criterioso. ticket, o high é outro. Então, o meu high é um paciente que, às vezes, ele não tem muita grana, mas ele valoriza o meu trabalho e a minha E tem o diferenciação desejo. como Isso, profissional. isso. Isso é o meu high ticket. Então, mas as pessoas ensinam como vender mais, tipo assim, né? Aquela coisa, pacientes de 5 mil. Quer dizer, o que é um paciente de 5 mil? Eu não consigo entender. Então, assim, só que o gatilho mental é esse. E aí a sacanagem da comunicação. A comunicação é uma arma humana maravilhosa, uma ferramenta, né, humana maravilhosa, que você pode usar para o bem e para o mal. A mesma construção argumentativa que você queria para o bem,
você cria ela para o mal também. Então aí vem aquilo que a gente falou do princípio ético, né? Da onde é o meu certo e o meu errado, para o outro pode não ser errado falar sobre isso, né? O importante que a gente fica aqui, eu acho que desse podcast, primeiro foi o jeito aqui, adorei. Nós vamos ter que fazer mais com essa turma. Mas não, vamos ter que fazer outra. Vamos, talvez chama. com um vinho. Com vinho já melhorou. Na cobertura da olha, Natália. da que é pra gente Natália, mostrar. olha. Na cobertura da Na Natália. casa do Mário. Onde ela já vai estar com a Gucci. Eu vou estar patrocinada. Sandra, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada a você. Natália, obrigado Prazer por estar enorme, aqui. eu que agradeço Marião, a oportunidade. show. Você sabe que Ricardo, você é uma das Um ícone. um ícone da nossa odontologia. Aliás, Parabéns. a Sandra na Hoff também, Pra né? Sandra. E É um parabéns ícone, pelo uma seu referência. trabalho na academia. Tudo a gente sabe como você pegou a academia, né? Como você passou por todo esse processo. Fui chamado já lá para participar. Vou a pena, cara. Nosso vou participar. Agora a academia. presidente Liana Não, arrebentando, a história um da- trabalho maravilhoso. No meu, Mariana livro, é no, meu, topíssima. no meu livro tem um relato do começo da academia brasileira de odontologia, porque no Marketing do Cuidado eu fiz um relato todo da nossa história da Legal. odontologia, revi nossos patronos, revi nossos grandes nomes da odontologia que a gente não fala, a gente está preso ali em Tiradentes, e não é o nosso patrono da odontologia. Temos aí Francisco Ayer, temos tantos caras que lutaram pela odontologia no Brasil, pessoas Isso espetaculares. também é uma coisa muito legal da gente falar, né? Da nossa história. Como a No gente livro chegou tem até tudo. aqui. No livro tem né? tudo. E aonde a gente se perdeu. E no também. livro tem tudo isso. E Quem não como que a leu gente vai se odontologia? reencontrar, né? Você que gosta num de falar- Brasil continente, talvez história. uma redistribuição dessas Tem. faculdades, desse pessoal que se formou, isso aí talvez vamos seja voltar fundamental. Vamos voltar E para a falar disso. valorização do verdadeiro professor e dos mestres, porque é o que eu gosto sempre de dizer, Isso. cheguei onde cheguei porque me apoiei no ombro de grandes mestres. Exatamente. Em livros, em palestras, em aulas. Então, Exatamente. muita gratidão por todos que ajudaram Todos e aqueles colaboraram na minha formação. que entendem a palavra no seu sentido mais profundo, né? Gente, obrigado. Fica até o próximo Obrigada, episódio. gente. Beijo. Prazer aí, prazer.